Bom, sejam todas muito bem-vindas. Por favor, se vocês quiserem, eu acho que, de novo, como o grupo não está um grupo grande, Somos se 12 agora. vocês quiserem ficar com o microfone aberto, só evitar barulho. E tendo dúvida, pode me interromper, então eu vou falar primeiro um pouquinho. Eu acho que foi legal a gente trazer um pouco para trás, né, para conceituar um pouco algumas coisas. Eu até pensei em fazer isso na primeira, mas como os assuntos tinham sido muito votados, eu optei por não fazer na primeira apresentação. E aí foi legal que eu trouxe agora para essa, então a gente fala hoje, conceituando um pouco sobre o que é a internet, os aparelhos, eu vou conceituar um pouco, porque muita coisa chega pronta para vocês. E às vezes não sabe de onde vem, né, aquela informação, qual que é o fundamento daquilo, então eu vou tentar. É um conteúdo muito extenso, mas eu tentei dar uma consolidada e vou dar uma fundamentada em tudo, e aí, na medida que vocês tiverem dúvidas, vocês me falam e a gente vai tirando, e com certeza as dúvidas também vão enriquecer a nossa apresentação, tá? Então, o que é a internet? Né? Eu vou, antes de entrar no conceito, eu vou passar aqui tudo que a gente vai falar hoje, tá? Então, a gente vai falar sobre o que é a internet, como e quando ela surgiu, como ela funciona. Nós vamos falar o que é conteúdo em nuvem, né? Muitas vezes acontece, tá na nuvem, coloca na nuvem. Que nuvem é essa, né? A nuvem está lá no céu? Não é bem assim, é diferente um pouco, né? Então, eu vou falar desse conceito, tem um monte de jargões, assim, que chega tudo pronto e a gente às vezes se perde um pouco. Eu vou tentar dar uma esclarecida nisso. Browser. O que é browser? Ou navegador, que a gente ouve falar também. E vocês certamente usam browser, com certeza usam, todo mundo usa, não sabe, às vezes, ou não tem a informação completa. Para quem não conheceu, eu quero esclarecer isso. Eu vou falar sobre as diferenças do computador e o smartphone, tá? São os nossos aparelhos de celular que nós usamos hoje e o computador. Qual é a diferença entre um e outro? Vou falar sobre quais as diferenças entre o iPhone e os outros aparelhos, iOS, Android. Eu vou explicar tudo o que é isso, tá? Sites e aplicativos, vou falar sobre isso também. Um pouquinho também sobre o que são as redes sociais, o que são blogs e o que são blogs. São os conteúdos que a gente vai passar hoje. Então, beleza, começando. A internet. O que é a internet? Primeiro, ela é uma rede mundial, né, que interliga os computadores, não importa onde eles estejam. Então, vai do nosso aparelho celular, o computador, e a gente se interliga com outras pessoas em qualquer lugar do mundo, né? É muito legal. O objetivo da internet é, como eu disse, interligar os computadores para fornecer ao usuário o acesso a diversas informações. Na verdade, o universo de informações ele é ilimitado, né? Então, são informações que cada vez mais, e hoje a gente vê que tem um excesso aí que às vezes até atrapalha um pouco, né? E também a internet é chamada de rede mundial de computadores, que é como se chama, né? E quando ela começou, quando ela surgiu? A internet, ela começou, na verdade, o conceito da internet começou em 69 nos Estados Unidos, e o nome dela era ARPANET. Eu estudando, eu não sabia que teve esse nome, bem interessante. E ela começou no Departamento de Defesa americano. Teve um objetivo militar, inicialmente, mas já no início, com esse objetivo militar, também tinha o objetivo de interligar alguns departamentos de inteligência americanos, departamento da área de saúde, tinha alguns que aqui para a gente são ministérios, né? Alguns órgãos governamentais que se beneficiaram disso justamente com a conexão, né, dos computadores à distância. Em 82, a expansão começou a expansão para a Europa, e aí surgiu o termo que a gente conhece hoje de internet. Isso foi em 1982, não, foi ontem. Em 87, começou o uso comercial nos Estados Unidos. Aí começaram a surgir os primeiros sites, né?
E em 92 surgiu efetivamente os primeiros provedores de serviços, que são, né, os centros de processamento de dados, onde ficam lá hospedados os bancos de dados, os sites e tudo mais, e começou a popularização, né, da internet, justamente porque se começou a explorar comercialmente. E no Brasil, efetivamente, começou em 93, mas efetivamente o marco foi em 1995. Então, a gente vê que começou efetivamente a internet no Brasil faz 25 anos. Gente, foi ontem. Foi ontem, em muito pouco tempo, para tanta coisa que já aconteceu, né? Então, tá tudo muito, muito rápido, né? Que a gente pode dizer que está tudo acontecendo muito rápido. E aí, como é que a internet funciona? Eu trouxe aqui alguns termos, tá? Que normalmente se usa na internet, mas não precisa, por favor, não se desesperem, porque são termos, às vezes, um pouco técnicos, tá? www. www está, né, no nosso dia a dia. Então, quando eu vou entrar no site, eu digito www. E o nome do site, .com.br, .com, e por aí vai. O www nada mais é a tradução dele, não, a abreviação de World Wide Web, que é a rede de alcance mundial, traduzindo para o bom português. Né? Foi parte do conceito. Tem um outro termo que se usa, se vocês ouvirem, não se assustem, que é URL. URL, gente, nada mais é, me passa a URL do site. Nada mais é do que o endereço para você poder digitar lá e entrar no site. É o www.60maisdigital.com.br. Isso aí é uma URL. Tá? HTTP, eu falei um pouquinho na última apresentação sobre HTTP. O HTTP, ele vem antes, né, do www. A URL completa ela é https://www. Por que a gente não tem que digitar HTTP? Porque o navegador, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, o computador ele já identifica. Você põe www, ele já bota lá o HTTP para a gente, não precisa. Então, a gente não precisa se preocupar com isso. E os sites mais bem configurados, tá? Você não precisa nem digitar o www. Você coloca direto o endereço, ele já bota tudo automático. O nosso site, o 60 Mais Digital, depois, em outro momento, se vocês quiserem dar uma checada, se digitar 60maisdigital.com.br, ele vai entrar do mesmo jeito, sem precisar digitar o www. Mas o site, então, não funciona sem o www, sem o HTTP? Não existe site que funciona sem essas duas credenciais que entram antes. O que acontece é o computador coloca para você. Na hora que você, tanto a hora que entra no site, você olha lá, eles estão lá bonitinhos, juntos. Né? Então, é isso, o URL e o HTTP. Tem algumas linguagens de programação que são usadas justamente para poder criar tudo que a gente hoje acessa. Então, quando você baixa um aplicativo, você entra no site, esse programa que a gente está usando aqui para se comunicar, ele foi programado através de uma linguagem de programação. Então, existem várias linguagens de programação disponíveis e que os técnicos usam para poder criar esses programas na internet. Algumas aqui para vocês terem uma ideia, né, de nomenclatura. HTML é uma linguagem, principalmente ela é muito usada para criar sites. Java e JavaScript. PHP é uma outra linguagem para criar os sites em WordPress, que é no final, gente, quando você entra no site, parece tudo igual. Estou falando um pouco aqui o que está por detrás ali para poder chegar no que a gente vê como a frente do site, né? Então, como é que a internet, né, em linhas gerais, como é que ela funciona? De um lado, estamos nós, usuários da internet, com os nossos computadores e com os nossos celulares, smartphones, né? Do outro lado, tem onde os dados estão hospedados. Normalmente são o que a gente chama de provedores, né? Imagina esses, eu botei a foto aqui, um centro de processamento de dados, que tem muitos, né, computadores de armário, né, que são computadores diferentes dos nossos, são computadores de grande poder de processamento e armazenamento, né? E o que acontece o tempo inteiro? Existe uma troca de dados, né?
quando a gente, por exemplo, preenche um cadastro numa loja que a gente vai fazer uma compra, a gente colocou ali os nossos dados, o nosso nome, nosso endereço e tudo mais. Quando a gente dá o enviar, o que acontece? A gente mandou dados para algum lugar. Esses dados vão ficar gravados em algum lugar. E aí começa o conceito da nuvem. Puxa, mas onde que está? Ah, meus dados estão em São Paulo. Às vezes a gente dá para rastrear, mas isso para a gente não interessa. O que importa para a gente é que seja um site seguro, que a gente não tenha problemas. E, gente, às vezes os nossos dados estão gravados em países que a gente nem faz ideia. Por quê? Porque a empresa que a gente está, eu acho que tem gente pedindo para entrar aqui, só um instantinho. Ronaldo. Porque eu tenho que, como eu estou com uma tela só ainda, ok. Então, assim, muitas vezes, deixa eu voltar. Esses dados, eles estão em provedores, né, em computadores, que a gente não faz nem ideia de onde você pode ser em outros países, mas isso acaba não tendo diferença. Ah, se o site que eu estou acessando ele está nos Estados Unidos, tem uma demora para eu poder acessar os meus dados aqui, ela é tão pequena que ela chega a ser imperceptível, a gente não percebe, tá? Porque a velocidade é muito grande. Então, eu quero dizer que quando a gente manda o dado, ele vai para os servidores, né, do Google, onde queira que esteja hospedado. E o servidor manda informação direto para a gente também. Quando a gente digita lá www.60maisdigital.com.br para entrar no nosso blog, o que acontece? O nosso computador vai lá nesse endereço e fala assim, por favor, me dá aqui as informações para eu abrir esse site aqui para o Cadu que está abrindo esse site. Em alguns segundos, ele vai lá, busca as informações, vai no provedor, busca a informação e coloca na nossa telinha. No computador ou no celular. Tudo que eu estou falando vale para os dois. Então, assim, o conceito é esse. E como é que os dados trafegam? Eles trafegam justamente pela, que a gente chama, né, dos protocolos de internet, eu vou falar no próximo slide, que é um protocolo único. Todo mundo está, vamos dizer assim, está falando a mesma língua, né? É o mesmo idioma. Então, só reforçando aqui, então, todo mundo que usa o smartphone, o computador, é informação que vai e informação que vem o tempo inteiro, tá? Como é que essa troca de informação acontece? Através da conexão de internet, seja através do 4G, né? Se você estiver no celular usando o 4G pelo celular, ou se você está em casa usando uma conexão pelo cabo, né? Que é a assinatura, às vezes, que você tem da NET, que tem lá o Wi-Fi, você pega o sinal do Wi-Fi e ele está indo também por cabo. Importante, ele está trafegando com as mesmas credenciais, que é assim que funciona a internet. Tá? E aí, né, isso, como eu já tinha dito, funciona mundialmente. Aí, com isso, acabaram-se as barreiras. Não importa se a pessoa está aqui do meu lado ou se ela está lá do outro lado do mundo, né? Agora, como eu já disse, eu estou falando com vocês, eu estou falando muito longe, eu estou numa distância muito longe de vocês. E isso não faz diferença nenhuma. A distância é o que menos importa, né? Quando a gente fala de internet, de conexão, de comunicação via internet. Então, só reforçando o que eu disse, não importa onde a gente está. O mundo inteiro, o mundo não tem fronteiras, justamente, para a parte de comunicação, quando a gente está se comunicando pela internet. E aí eu trouxe alguma coisa aqui que eu chamei da época dos dinossauros, mas é mais recente do que os dinossauros. E aí vocês me falam se vocês se lembram de alguma coisa aqui, ó. O telefone. Esse telefone aqui, eu lembro bem dele. Já é dos meus. Eu lembro desse telefone, claro. Quem tem mais de 60 lembra. E custava caro, né? Tem mais alguém entrando aí, peraí. E custava caro, né? A linha telefônica era vendida, alugada, preço de ouro. O telefone que era declarado imposto de renda. Exatamente. Bem lembrado, era um ativo, né? É tão caro que era declarado imposto de renda. É isso aí. Carlos Eduardo. Oi, Lúcia.
O Ronaldo, eu acho que não está conseguindo te ouvir muito bem. Você tem como interferir no microfone dele, alguma coisa assim? Não consigo. Se tá se todo mundo tá com o microfone bom, pode ser um problema local no microfone dele. Tudo bem. Para ele dar uma checada no volume. Elizabeth e Filipa também estão com o microfone fechado. Cada um tem que abrir o seu microfone. Não, pode abrir se quiser, mas se quiser ficar fechado também, Dona Dinara, para mim aqui não tem problema nenhum, tá? Tá bom. Para mim aqui é indiferente. Então, beleza. Seguindo aqui, o nosso bom e velho telefone, cuja linha era parte do patrimônio familiar, né? Depois deixou de ser. Só tinha 4 números. Só tinha 4 números, verdade, era curtinho. O Telex, né? Telex também não era todo mundo que chegou a custava muito caro o Telex para comunicação, né, escrita à distância, né? Aí, claro, a máquina de escrever que é mais velha do que o Telex, mas eu coloquei uma máquina aqui mais moderninha e tal, mas tem máquina, né? Desde quando inventaram a escrita, eu acho, né? Um pouco depois. Depois vieram as máquinas de escrever eletrônicas, que foi uma revolução. Eu vendi muita máquina de escrever. Na verdade, eu comecei minha vida profissional vendendo computadores para uma empresa que fabricava as máquinas de escrever IBM. Não era na IBM. Essa máquina aqui é uma máquina IBM. Eu vendi muito dessas máquinas aqui, suprimentos para ela. Mas foi ali pela década de 90. Em pouquíssimos anos, o computador entrou e a máquina acabou. Ela morreu definitivamente, né? Então, isso aqui eu estou falando de década de 90, né? Entre 92 e 96, alguma coisa assim. E ainda nessa mesma época já existia, né? Surgiu o fax, que ele teve uma vida relativamente curta, mas que era um negócio fantástico, né? Para transmissão de documentos, e foi muito, muito útil para todo mundo, principalmente nas empresas, né? A comunicação realmente já deu uma revolucionada. E aí, depois disso, estou falando de 95, foi justamente quando a internet estava começando, surgiu o telefone celular. Vocês se lembram desse aparelho? Esse aí, não, e o tijolão. Esse é o Motorola, foi um dos primeiros aparelhos que entraram no Brasil. O modelo dele era, se eu não me engano, chamava StarTAC, PT500, uma coisa assim. E foi um dos primeiros celulares, ele era muito grande. E eu coloquei ele aqui justamente para a gente ver a evolução do aparelho, né? Olha o tamanho do visor dele, as teclas eram teclas numéricas, né? E dá para digitar texto? Dava também, mas era uma encrenca, né? Porque tinha 3 letras em cada tecla, era muito difícil escrever nele. Tanto que não era para isso, era mais para falar mesmo. Depois dele, podemos dizer que o primeiro, um dos precursores do smartphone, que é o aparelho que nós conhecemos hoje, é esse aparelho que se chama BlackBerry. Alguns de vocês com certeza conhecem e talvez tiveram. O BlackBerry ele se transformou num dos maiores cases de fracasso em função de uma visão distorcida da empresa. Por quê? Ele era fantástico, ele já tinha a tela maior, já dava para ler melhor, né, os textos, e ele já tinha aplicativos, você vê na tela que ele já tinha ícones, e ele tinha um negócio fantástico, que eram as teclas individuais. Então era um teclado, né? Você vê que é um teclado ali que tem as letras, não precisava, né, escolher as letras nos aparelhos anteriores, você já tinha mais conforto para poder digitar. E eles apostaram muito que o teclado rígido, e era bom de digitar no teclado rígido, né, uma teclinha firme, durinha, isso jamais seria superado. E aí, né, o que aconteceu? As teclas sumiram do aparelho. Esse aparelho aqui é um aparelho já dos mais modernos, né? E hoje o que a gente tem são aparelhos que não têm teclas, virou tudo touch no vidro, né? Algo que a BlackBerry não enxergou, tanto que a empresa ela morreu, ela faliu. E ela morreu porque tudo que ela tinha não deu para aproveitar praticamente quase nada. O sistema operacional era deles, o aparelho era um aparelho meio exclusivo também, e não teve como evoluir.
E aí as outras empresas que surgiram com os novos conceitos, uma parte dela, muitas delas seguem até hoje. Então, eu coloquei aqui 2 modelos de aparelhos, que são aparelhos assim mais populares, que é os aparelhos da Samsung e os iPhone, né? Esse aqui, para quem não sabe, é o iPhone 12, ó, ele tem, que vai estar sendo lançado agora. Ele tem versões com 2 e 4 câmeras, custa o preço de um carro. Caríssimo. Então, hoje os aparelhos estão assim. Os dois, né? Claro, eles não tem mais teclas, né? As teclas estão todas no vidro. E aí, eu coloquei aqui um comparativo entre o computador e o smartphone, né? Então, quando a gente fala de computador, a gente tem opções, né, de computador. Esse que está na tela aqui é um computador, vamos dizer, dos primeiros que a gente já conhece. Ele tem uma CPU, separado ele tem um monitor, tem o teclado e o mouse. Então, existe até hoje, eu tenho um computador desse na minha mesa também, enfim. Ele não está descontinuado, ele não acabou esse tipo de computador. Ele tem a sua aplicação e a minha visão, particularmente, é que muitos, dependendo da configuração que você tem dele, ele é mais rápido do que o notebook, por isso que eu gosto desse tipo de computador. Mas eles foram bem substituídos, principalmente pela portabilidade e pelos notebooks, né? Então, pode ser que muitos de vocês tenham o computador desktop, que é esse, o da esquerda que a gente chama, ou tenham o notebook. Aí o notebook juntou tudo ali, né? Porque ele é portátil, ele tem bateria, o teclado está ali, você pode levar para onde você quiser. Então, ele tem lá muitas vantagens, ele ganhou muito espaço das CPUs, né? Separadas, como tinha. Mas os dois vivem ainda e vivem bem, convivem. Um outro aparelho que surgiu e que, na boa, ele não pegou foi o tablet. Ele tinha tudo, apostaram muito no tablet, e o tablet ele não decolou, e ele ficou com uma parcela de mercado, e não caiu no gosto das pessoas, porque ele não era nem grande nem pequeno. Então, não dava para pôr no bolso, e também para colocar na mesa não é confortável. O computador supria a necessidade. Então, eu acho que justamente por ele ter ficado no meio do caminho, ele não se popularizou, ele não ganhou o espaço que tem. Existe ainda, mas ele não se popularizou, tá? Falando de nomenclatura, os tablets, normalmente, se ele não for um tablet da Apple, ele é um tablet simplesmente chamado de tablet de determinada marca. Quando a gente fala em iPad da Apple. Só essa diferença que eu faço. Deixa eu ver que tem alguém querendo entrar. É só essa diferença que eu destaco em relação muito mais de nomenclatura mesmo, tá? E aí, os celulares que eu já mostrei. Esse aqui é o iPhone e esse daqui é o Samsung. Eu vou falar um pouquinho melhor deles aqui agora, um pouquinho mais para frente. Todos eles têm algo em comum, tá? Que eu quero destacar e que vai dar um embasamento pelo que eu vou falar mais para frente. Alguém se arriscaria em dizer o que eles poderiam ter em comum? Alguém se arrisca? Não. O que é que os telefones têm em comum? Os computadores e os computadores de mesa. Ele tem uma tela, todos têm uma tela. Sim, a tela sim, é algo, mas não é isso. Não é isso. Porque todos servem para comunicação, né? Também, mas ele tem algo que vem um pouco antes. Que vem um pouco antes, que faz ele funcionar. O que é? É o que a gente chama de sistema operacional. Tá? O que é o sistema operacional? Eu costumo fazer uma analogia assim. O que é o sistema operacional para um computador, por exemplo? Se você
pegar o computador desligado, tá? Só a máquina, pegar uma dessas duas máquinas aqui, ela desligada, tá? A gente pode comparar, por exemplo, com só o computador sem nada instalado, sem sistema operacional, né, desligado, e sem o sistema operacional instalado. É como se a gente construísse uma casa e essa casa tivesse sem nenhum acabamento. Ela não tem reboco, não tem a pintura, não tem nada, tem só o esqueleto dela, então ela não serve para a gente, não serve para morar, né? Então, o computador sem sistema operacional é como se fosse uma casa no tijolo cru, mas ela está erguida, né? Está lá, a estrutura está lá, mas ela não tem nada. Quando a gente instala o sistema operacional no computador, tá? Ele passa a ter condições de ligar. Você liga ele e vai aparecer a tela dele. Fazendo analogia à casa, é como se a gente pintasse toda a casa, fizesse todo o acabamento da casa, né? E ok, ela já está habitável, só que não tem nenhum móvel dentro, não tem nenhuma mobília dentro. Então, o computador com o sistema operacional é a casa construída, pintada e acabada, sem nenhuma mobília. O que seria a mobília? Seria os programas que a gente instala para poder usar. Aí fica perfeito o conjunto completo, tá? Então, falando de sistema operacional, quais são os sistemas operacionais que existem? O que todo mundo certamente tem, ou 99% da população tem nos computadores, principalmente os computadores de mesa, né? Os computadores de torre e o notebook, é o sistema Windows. Então, quando a gente está falando, meu computador tem Windows, é porque é o sistema operacional. O Windows sozinho, gente, não serve para nada, ou quase nada, né? O Windows sozinho, ele não tem funções. O que vai fazer a coisa funcionar? Quando a gente coloca os aplicativos, os programas instalados. Aí nós vamos ter lá o Word para editar os textos, nós vamos ter tudo que a gente quiser, né, no computador, que, fazendo de novo a analogia, faz o papel da mobília da casa, que vai fazer a coisa realmente funcionar. O Windows, hoje, a carinha dele é essa, ele está com duas cores, mas as versões anteriores do Windows eram mais coloridas, assim. Então, se você tiver uma versão antes do 10, certamente ele é mais coloridinho do que esse daqui, tá? É tipo esse que está embaixo aqui. Tem um outro sistema operacional que ele não é muito conhecido, mas ele é amado pelos programadores, por exemplo, porque o Windows ele é famoso por deixar a máquina lenta, ele é muito pesado. Então, quem faz programação não usa lá os recursos que o Windows tem e tem aí uma certa repulsa ao sistema Windows, que é o sistema Linux. Basicamente, são esses dois sistemas que existem no Brasil e que são mais conhecidos, tá? Existem outros, mas são muito pouco conhecidos e não se propagaram. O Linux, ele é, como eu disse, pode ser às vezes até que você compre um computador e ele venha com o sistema Linux. O Linux evoluiu muito porque ele está assim, né, com aquele ambiente já mais parecido com o do Windows. Você usa o mouse. Antigamente, uma das grandes sacadas do Windows foi justamente fazer com que você manuseasse o computador usando o mouse, que facilitou muito. Antes tinha que digitar tudo e tal. Então, os sistemas evoluíram, isso foi uma das grandes, vamos dizer assim, evoluções do Windows, né? E, na verdade, não foi uma evolução, tá? Foi uma cópia. O Windows copiou o conceito a Microsoft copiou o conceito da Apple, que já existia esse conceito da área de trabalho usando o mouse. Então, eu coloquei desse lado aqui os computadores que normalmente a gente usa, né? Que é o padrão IBM PC, que a gente chama, que são as marcas Dell, são as marcas Lenovo, é a maior parte dos computadores que a gente conhece. E, do outro lado, a gente tem a Apple, que é um outro sistema operacional, que ele usa, no caso dos computadores de mesa, ele usa um sistema chamado Mac OS, né? O sistema vocês verem a maçãzinha tanto para o iPhone quanto para o computador de mesa da Apple, ele usa um sistema operacional próprio. Dá para eu pegar o Mac OS e instalar num computador da esquerda aqui, num Dell? Não dá. Dá para eu pegar um Windows e instalar no Mac?
Até dá, mas é um tremendo de um puxadinho, não dá certo, porque essa máquina não foi feita para rodar o Windows, ela foi feita para rodar o sistema operacional dela. Então, existe assim, grosso modo, existe uma separação, tá? Entre o que é Macintosh. Quando vocês ouvirem falar Macintosh ou Apple, também é a mesma coisa. Macintosh é um conceito, vamos dizer assim, era o nome da empresa lá atrás, né? Quando começou, a máquina se chamava Macintosh, depois o nome Apple foi consolidado como o nome principal da empresa. Mas o equipamento já se chamou Macintosh, que tecnicamente é um equipamento, da concepção dele, ela foi evoluindo, né, dentro dos preceitos da Apple. Então, existe, de um lado, os Apple, Macintosh, sistema macOS, depois tem os iPhone também, que é da mesma empresa e tudo mais, e do outro lado tem todo o restante, que eu vou falar um pouquinho mais para frente agora, tá? Então, sistemas operacionais nos computadores, então Windows e Linux, sistema operacional no Apple de mesa, no notebook da Apple, macOS. Nos celulares, os sistemas operacionais, o princípio é o mesmo, tá? É a estrutura para colocar a mobília dentro de casa. Os sistemas operacionais têm nomes um pouquinho diferentes, mas a função é exatamente a mesma. Então, nos celulares das marcas Samsung, Motorola, Sony, Huawei, que não tem muito no Brasil, mas a Huawei é gigantesca no mundo, logo esses aparelhos começam a chegar no Brasil também. E, enfim, a maior parte, praticamente todos eles, tá? Eles usam o sistema operacional Android. Então, quando vocês ouvirem falar Android, é o sistema operacional que faz com que o celular de vocês funcione, tá? E quando a gente fala de iPhone, a gente está falando de um sistema chamado iOS, ou iOS, né, em bom português, que é o sistema operacional dos iPhones. Então, se for iPhone é iOS, se não for iPhone, assim, a princípio é praticamente 100% a chance de ser o Android. Existem outros sistemas operacionais de celulares, mas eles não... O Windows tem um sistema operacional para o celular, por exemplo, que não se popularizou, não pegou. Então, tem pouquíssimas marcas de celulares, em pouquíssimos celulares, e não conseguiram evoluir nisso. Então, hoje, a maior parte dos celulares estão com esses dois sistemas, tá? Então, o iOS é iPhone exclusivo dele e pronto, tá? Falando de aplicativos, né? E aí a gente, né, no celular está muito comum hoje, né? Então a gente vai baixar instalar, né, alguma coisa. O que é? A gente vai lá, no caso do Android, a gente vai na Google Play, ou no caso do iOS, a gente vai lá na App Store, né? São os nomes em cada um deles, que é definido pelo sistema operacional isso. Então, a gente vai lá para instalar alguma coisa, colocar um móvelzinho novo na nossa casa, a gente baixa um aplicativo, né? E aí, gente, vocês já viram, tem aplicativo de tudo que a gente possa imaginar. É o aplicativo do banco, é o aplicativo para fazer o nosso controle financeiro, é o YouTube que a gente vai assistir também está no aplicativo, tem um aplicativo para praticamente tudo, tá? Então, são programas que são instalados no sistema operacional com objetivos específicos. Por que específicos? Cada um cumpre a sua função. O WhatsApp, que é o que a gente usa muito, né? Ele é um aplicativo de celular. Existem aplicativos de computador de mesa também, né? No caso, o Word, por exemplo, é um aplicativo do computador de mesa. E ele tem o Word para o computador de mesa e tem o Word para o celular também, tem para os dois. Então, né, exemplificando, além do Word, né, nós temos para o computador de mesa, tem o Excel, o PowerPoint, o Outlook, tem tudo, né, que só para falar do pacote da Microsoft, mas tem muitos programas que a gente instala no computador, no notebook ou no computador de torre. E, no caso dos celulares, né, são os iconezinhos que a gente já conhece. Eu coloquei aqui, está meio pequenininho, mas
todos os ícones que tem ali, cada um ali é um aplicativo. Então, tem o Instagram, um aplicativo, o Facebook é um aplicativo, então, cada um ali é um aplicativo para você, né, fazer as coisinhas que você quer. Se você olhar, cada um tem uma função específica, como eu disse. E aí, né, indo um pouquinho além, existem os sites. Ah, mas aí o site é diferente do aplicativo? Ele, muitas vezes, ele cumpre funções muito parecidas à função do aplicativo, né? Que é um programa que está instalado no computador. A diferença do site é que o site ou um aplicativo em site é que ele não tem nada instalado no seu computador. Tudo que você acessar através daquele site, às vezes você vai fazer coisas que você faria no seu próprio, no aplicativo do celular, você faz sem ter o aplicativo direto no site. Então, ele, vamos dizer, falando de aplicativo instalado ou não instalado, a grande diferença é essa: você entra com www, faz coisas que estão instaladas em outro lugar e não necessariamente eles estão instalados no seu computador. E aí, pegando carona nisso, os browsers, né, os navegadores. O que é um browser ou um navegador? É um programa que a gente usa para poder digitar www e acessar um site qualquer que a gente quer acessar. Então, os browsers, eles fazem parte da nossa vida todos os dias, né? Então, sempre que você vai acessar um site, você tem obrigatoriamente que usar um browser, que é um aplicativo que está instalado no seu computador ou no seu celular. Quais são esses browsers? Ela está super, né, assim, ganhando em disparada, que ele tem instalado no celular, assim como no celular. Inclusive, quem tem iPhone pode instalar o Chrome também, isso é possível, se quiser usar o Chrome ao invés de usar o do iPhone, tá? O inverso é mais difícil. Instalar o do iPhone no celular Samsung, por exemplo, é mais difícil. Um outro navegador é o Mozilla Firefox, também é possível instalar em qualquer aparelho, né? Esse aqui é o... Fugiu do iPhone, é o... Quem tem iPhone me ajuda. Safari. Safari. Tá dando microfonia, deve ter alguém com 2 microfones. Vou fechar. Oi? Fechar ele. Vocês podem fechar, por favor? Se alguém tiver com dois, pode ligar, mas é por isso que tá dando. Será que é o seu, Lúcia? Oi, oi. Parou. Parou. Então, o Safari, né, que é esse azulzinho aqui, parece uma bússolazinha, e os outros também, um bem conhecido é o Internet Explorer, né? Esse vem junto com o Windows, ele vem embutido no Windows, então com certeza muitos de vocês até ainda usam o Explorer, porque ele vem junto com o Windows, é esse Ezinho com o amarelinho. Mas uma novidade, tá? Isso é novidade dessa semana. Isso já vinha sendo sinalizado. O Explorer vai ser descontinuado. O Explorer vai parar de ter suporte da Microsoft, porque ela lançou um novo navegador, que é esse ícone aqui, que se chama Microsoft Edge. Então, Explorer pode continuar usando para quem usa, mas o, o Edge vai ser tá entrando no lugar dele. Na verdade, já entrou no lugar dele, tá? Ok, falando de browsers e navegadores, são esses. Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida aqui? Ok, então eu vou seguir. Quando a gente fala de sites, tá? Eu vou um pouquinho falando dos sites. Quando a gente digita o www, eu vou falar um pouquinho sobre a diferença dos sites existentes hoje, tá? Que, assim, grosso modo, a gente poderia classificar dessa forma. Temos
ativo. Então, a gente vai usar essas, né? Então, elas criam muito mais informativo, você pode mandar lá uma mensagenzinha no Fale Conosco, do site e tudo mais. Ele é um último tipo. O terceiro tipo de site que existe são sites de comércio eletrônico, que muitas de vocês já teve experiência de comprar pela internet, e você usa o site de comércio eletrônico, tem lá a cestinha de compra, você compra, paga lá no cartão, tudo mais. Então, grosso modo, são esses três tipos de sites que a gente encontra. Eu vou dar exemplos de cada um, tá? De aplicativo, um bom exemplo é o site do banco, que você entra normalmente pelo computador, digita e você entra lá na conta do banco e tudo mais. O celular ele veio ajudar muito nisso, né? O smartphone. Por quê? Estão usando, as empresas todas criaram os aplicativos para o celular, e você tem um aplicativo do banco, clica e já entra direto nele. Tecnicamente, você está fazendo exatamente a mesma coisa. Praticamente, você está fazendo exatamente a mesma coisa. Você está entrando na sua conta do banco, vendo o seu extrato, fazendo uma transferência e tudo mais, mas no celular, em função da forma como está usando o aplicativo instalado no celular, fica tudo fica mais confortável, fica melhor, né? Fica mais bacana. Então, o celular, o smartphone veio nesse ponto para ajudar muito. Acessar pelo site ou pelo aplicativo, você vai chegar no mesmo lugar. E aí a opção é do cliente. Trabalhar na sexta-feira. Ok. Alguém está com o microfone aberto falando, se puder fechar, por favor. Ok, nós temos um exemplo de site de conteúdo. São sites, como eu disse, são sites institucionais, só de conteúdo, né? E os sites de e-commerce são sites de venda por internet. Tudo que você vê que vende pela internet, Netshoes, Americanas, Casas Bahia, Submarino, aí está tudo na categoria dos e-commerce. São sites estruturados para fazer venda, né, principalmente. E aí a gente chega nas redes sociais, né? Na verdade, as redes sociais nada mais são do que sites aplicativos, em que a gente usa para poder se comunicar, para interagir, para fazer os nossos posts, e por aí vai. Então, são sites que funcionam como aplicativos para comunicação, para interação e também para vendas. Eu coloquei vendas de uma outra cor aqui, porque vender através das redes sociais é algo relativamente novo. Não tinha isso há bem pouco tempo atrás. Então, a gente tem evoluído, as redes sociais têm evoluído para isso. Então, dando um exemplo para vocês, o WhatsApp tá evoluindo, isso, na verdade, já teve uma aprovação, teve um monte de confusão aí com o Banco Central, acho que vocês devem ter acompanhado isso, foi muito recente, foi coisa de 2 meses, alguma coisa assim, em que o WhatsApp ele quer instalar um sistema de cartão de crédito dentro do WhatsApp para poder fazer já se você vender alguma coisa dentro do WhatsApp, você o cartão de crédito você já digita dentro do próprio WhatsApp. Isso vai fazer uma revolução muito grande. Isso faz com que tire movimentação bancária financeira de outros meios. Então, tem uma galera puxando para cá e uma outra galera puxando para lá, né? Então, e o Banco Central no meio tentando organizar as coisas. Mas vai ser inevitável, vai acontecer. Então, sendo como o WhatsApp uma rede social, ele tende a realizar vendas, assim como o Facebook hoje já tem lá condições de você fazer vendas. Muita gente vende pelo Facebook, pelo Instagram e por aí vai. Tá? Então, eu coloquei aqui as principais redes, né, as mais conhecidas. Instagram é uma rede social, talvez a rede social mais forte no Brasil hoje, em muitos países do mundo. Tá? O Facebook, também super conhecido por todo mundo. O Instagram, né? Também super conhecido. O Twitter,
também. O Twitter é engraçado porque pegou uma conotação mais política, assim, né? Muita gente tem a Twitter usa para poder expressar suas opiniões políticas, e ele é o preferido dos políticos, né? Vocês veem que o Trump lá nos Estados Unidos só se comunica pelo Twitter, o Bolsonaro fala as coisas dele aí através do Twitter também, e no mundo eu vejo que o Twitter meio que polarizou, assim, para a comunicação política. As outras redes acabaram ficando mais, com uma carinha muito mais, vamos dizer assim, personalizada, né? Mais pessoal do que outro tipo de conotação qualquer. E nós temos também esse iconezinho aqui, é o do YouTube. O YouTube é uma rede social fortíssima também hoje. Então, que é conteúdo de vídeo, né? Então, essas aqui são as principais. E tem o LinkedIn também. O LinkedIn também ele tem um perfil mais empresarial, né? Então, mais executivo. Então, a pessoa trabalha e tal, e tem o seu perfil no LinkedIn, as empresas dão muito valor para isso, e assim, ele tem um perfil mais empresarial, né? Mais corporativo, né? E tem uma outra que quem tem filho e neto, olha, já ouviu falar nessa, que é a TikTok. É uma maluquice o que é essa rede que as crianças, a minha Malu de 9, o Davi com 5 anos, a Malu mais, eu vejo que está pegando essa faixa etária um pouquinho mais em cima, mas essa TikTok, ela cresceu muito, muito. Eles fazem lá os videozinhos, tem um monte de efeito que coloca no vídeo, eles adoram. Então tem crescido muito. Também essa TikTok veio originária lá da Ásia, acho que é Coreia, se eu não me engano. E, enfim, as principais são essas. E, claro, a centena de outros, né, outros aplicativos no mundo e outras redes sociais. Então, tem muitas. Na Ásia tem redes sociais lá que são muito mais fortes, por exemplo, que o WhatsApp. Para a gente é super, super forte. Na Ásia tem uma outra lá que você faz praticamente tudo no celular dentro da rede social, é uma maluquice. Ok. E aí, a gente chega na questão dos blogs, né? A gente, como eu falei, o que é um blog? Que é outra coisa que a gente ouve muito falar. O cara é blogueiro, o cara tem um blog, tem um blog. Gente, o blog nada mais é do que um site, tá? Ele não é nada mais que um site, mas ele acaba tendo um perfil mais específico, né? Que perfil é esse? Eles são sites de conteúdo, né? Tá ali, né, na categoria de conteúdo, que podem funcionar de uma forma como a gente chama de repositório de conteúdo. O que é um repositório de conteúdo? É um lugar... Tá dando muita microfonia, se puderem, por favor, dar uma olhadinha. Eu tô ouvindo. Lúcio, não é o seu não, né? meu tá desligado. Não, a Lúcia Tristão. Não, perdão, Lúcia. O meu tá fechado. Abri agora, vou fechar. Ok, perfeito. Deve ser alguma outra pessoa. Se alguém tiver com o celular e o computador ligados, por favor, fecha um dos microfones que está atrapalhando aqui a nossa transmissão. Ou então fecha os dois. Por favor. Se vocês puderem, todo mundo fecha os microfones, porque aí a gente elimina o problema. Ok? Quando está vermelho, tá Vermelho fechado. Ou tá aberto? Ok, vamos em frente. Então, os blogs são pontos onde que a gente reúne os conteúdos. Eu vou dar um exemplo prático, o nosso exemplo, tá? Eu criei agora, no início eu não tinha criado o blog do 60 Mais Digital. Eu vou mostrar ele aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Então, eu fui lá, criei a gente chama de domínio, tá? 60maisdigital.com.br é um domínio. Eu vou lá, tem um site do governo, né? Na verdade não é do governo, é de uma instituição sem fins lucrativos, que é responsável por isso no Brasil. Então, se eu quiser
registrar 60maisdigital.com.br, eu vou lá nesse site, entro com ele, né? E aí eu checo se alguém já comprou esse domínio, chama domínio. Se o domínio estiver disponível, eu posso comprar. Qualquer um pode comprar um domínio. Então, se a Lúcia Tristão quiser comprar um domínio, luciatristão.com.br, entrar lá e luciatristão.com.br ninguém comprou, ela pode comprar e pode colocar para funcionar em um site, enfim, um blog, onde ela quiser, né? Então, fica a dica aí já também, já, viu, Lúcia? Se quiser, depois a gente cuida disso. Então, eu fui lá, chequei, 60 Mais Digital estava disponível, e aí eu comprei o 60 Mais Digital, custa barato, sabe? Você paga, sei lá, R$40 por ano para poder manter, você paga anualmente para poder manter o domínio seu, né? Isso é uma mina de dinheiro, gera um dinheiro absurdo isso em qualquer lugar do mundo, mas para quem tem, né? Para a instituição. Mas eu fui lá, comprei o domínio, aí fiz todas as configurações técnicas e fiz ele funcionar no nosso blog. Então, se você entrar www.60maisdigital.com.br, vai cair onde eu estou clicando aqui agora, que é no nosso blog, né? E o que tem no nosso blog? Como eu comecei ele agora, tem pouca coisa. Então, essa aqui é a última postagem que eu fiz, né? Se eu clicar nela, é o Participe. Essa postagem aqui, ela ficou legal porque eu coloquei o que tinha naquele arquivo que tinha que fazer o download, já pode mandar só o link agora que a pessoa acessa, não precisa, né, baixar o PDFzinho que está lá no WhatsApp. Então, aqui estou explicando tudo. Se a pessoa quiser entrar, ela vem, clica aqui e já entra no grupo também. Tem as regrinhas do grupo, está tudo certinho. Então, né, aí se a gente descer aqui, tem as outras postagens que eu fiz. E aqui vai ter vários, vai abrindo para baixo aqui. Conforme eu vou fazendo, vai juntando, né? Então, aqui tem as regras do grupo, tem o segurança digital, da nossa primeira apresentação, o que eu fiz? Eu coloquei aqui. Então, está aqui, explicando direitinho, e tem os 2 vídeos aqui. Se clicar aqui, vai assistir a parte 1, se clicar aqui, vai assistir a parte 2. Então, o que eu estou fazendo no nosso blog, que é algo que vai, né, sendo interessante vai ser interessante para a gente. Se por um acaso vocês conheceram alguém, né, que por exemplo, acho que eu fechei a tela. Vocês estão vendo a tela da apresentação agora? Então, eu estou vendo. Ok, perfeito. Se por um acaso, por exemplo, vocês, se for indicar para alguém, pode indicar da forma como vocês estão fazendo, mandando o link, não tem problema. Mas se quiser, por exemplo, olha, se quiser entrar, tá tudo num lugar só, num único lugar, tem lá para você entrar, para ver o que já foi postado, para ver os vídeos anteriores, você vai ver tudo num único lugar. Aonde que está? Está no www.60maisdigital.com.br, que é o nosso blog. Então, facilita, tá? A ideia é isso. Se tiver algum conteúdo que perdeu, que quer ver, pode ir lá no blog que vai estar lá dentro. Eu vou juntar tudo lá. Ok? Então, vamos em frente. Bom, eu tinha para falar sobre essa parte de internet, né, sites e tudo mais. Termina aqui. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa? Porque eu vou falar um pouquinho sobre o Google agora, que é o nosso segundo assunto, que vai ser mais curtinho. Pode no final também. Tranquilo. Então, fala um pouco sobre o Google. O Google, ele tem hoje praticamente tudo que a gente vai fazer, né? A gente fala assim, dá um Google para poder procurar, né? Ele é para isso mesmo que ele serve. Ele nasceu para isso, né? Ele nasceu justamente para poder, como eu vou falar aqui agora, com a evolução da internet e o crescimento da quantidade de informações disponíveis, o Google surgiu. Para quê? Para facilitar na procura do que a gente quer encontrar na internet. Então, imagina, no começo, sei lá, tinha 1.100 sites, depois tinha 1.000 sites, depois tinha 1 milhão de sites. Olha a quantidade de informação que tem. E aí, puxa, eu preciso procurar alguma coisa na internet, quero achar tal site, quero achar tal produto, né? Então, aí o Google sacou isso. No começo, a primeira vez que eu vi o Google, eu não entendi direito qual que era a proposta do Google, quando ele estava começando, na verdade, de novo, falando lá
final da década de 90, 2000 e pouco, né, que o Google já estava pegando bem e tal, mas não é porque você tem que buscar as coisas, né, desse jeito na internet. E hoje a gente vê que a gente é completamente dependente disso, né? E o que mais? Começou como sendo um simples buscador de conteúdo, que é o que ele é hoje. Mas a gente chama de motor de busca, né? Ele é um motor de busca. Você entra lá através do navegador, né? Do browser, google.com.br, ele abre uma janelinha e você digita lá o que você quer saber, você dá um enter e vai aparecer um monte de coisa. Então, isso é a essência do Google. Só que ele evoluiu, né? Ele evoluiu para praticamente uma infinidade de aplicativos. E para ser mais exato, o Google hoje ele tem um monte de aplicativos que vão desde o próprio buscador do Google, que tem, eu vou explicar, né, aonde a gente vai chegar aqui com o negócio do Google. Tem o Google Fotos, onde você pode guardar, armazenar suas fotos. Isso aqui tudo são aplicativos, ó. E na boa, a maior parte deles eu não uso, eu uso uma parte só deles, e alguns eu nem sei como é que funciona, porque é muita coisa, né? Então, Google Meu Negócio é um aplicativo, tem o Google Livros, e detalhe, tá? Isso tudo de graça. Quase todos, praticamente, a entrada é de graça. Você pode usar com a sua conta do Google, a conta do Gmail, que faz parte. O Gmail é do Google, para quem não sabe, pertence ao Google também. Tá aqui dentro desse pacote. E aí tem vários outros aqui, para ser mais exato, se eu não errei na conta, são 55 aplicativos do Google. Então, é um monte de engrenagens aí, né, funcionando juntas, que hoje ajuda tanto as pessoas quanto as empresas, né? Empresa que tem as suas soluções todas em cima de soluções do Google, troca de e-mails, redes sociais, e agora, nesse momento, a gente está fazendo a nossa transmissão através de um desses aplicativos do Google, que é o Google Meet, tá? Nesse pacotão aqui dos 55. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, o poder do Google, né? Ele fez uma primeira vítima, uma grande vítima. É uma coisa que existia e não existe mais. Alguém se arrisca a falar uma coisa que sumiu nos últimos 10 anos, talvez 15 anos, existia e não existe mais? Quer dizer, pelo menos no formato que existia, mas eu acho que foi meio extinto mesmo. Alguém se arrisca? Não? Então eu vou falar o que é. Não é o Orkut, não. Não, o Orkut foi no pacote, mas aqui a vítima do Google, a grande vítima foi essa daqui, ó. Ai, mesmo. Quem tem lista telefônica em casa? Páginas amarelas. Páginas amarelas. Eu tenho ainda. Tem, mas tá. Da cidade. Né? Não tem aquelas grossonas assim, não tem mais, né? Aquelas grandes. Não tem mais. Todo ano assim, sai uma nova. Todo ano sai uma nova. Os caras ligavam para vender anúncio para a gente. Eu trabalhava numa empresa, era um inferno, os caras eram terríveis para vender esses anúncios, enfim. A lista. Então, né? Funcionava, né? Sempre era um excelente veículo, mas a gente pode dizer que o primeiro. Aqui ainda. Não, tem nas cidades. Eu vejo que no interior ainda, cidades talvez menores e tal, ainda existe e ainda funciona. Mas elas sofrem muito hoje com a concorrência do Google. Em São Paulo, por exemplo, a gente não vê mais praticamente. Todo ano chegava aquelas listas gigantes, né? Essa pilha de listas que eram entregues e tal. Então, é um mercado que ele mudou. Não foi só o Google, tá, gente? A gente fala, o Google matou a lista telefônica. Não dá para botar o crédito todo para um só, né? Mas eu vejo que foi um conjunto. Por um lado, hoje, se a gente vai buscar na lista, porque a empresa tem um site, você vai dar uma busca, ficou muito cômodo, né? Você dar uma busca no Google. E
E assim, ele enfraqueceu muito esses canais de divulgação mais tradicionais. Então, facilitou por um lado, o celular está sempre à mão, né? A lista, enfim, ela foi perdendo o seu espaço. Em alguns lugares ela já perdeu totalmente o seu espaço. E eu vejo que em alguns lugares ainda se preserva, mas ela está com uma força bem menor do que ela tinha antigamente. Antigamente era ela e só. Então, mas eu brinquei aqui que ela foi uma vítima, ela foi realmente uma vítima da tecnologia, né? E o Google tá dentro desse pacote aí, né? Para vocês terem uma ideia, Google como buscador, nos Estados Unidos, o verbo to Google, que seria mais ou menos traduzindo para o português, seria googlar, existe já padrão, dicionário de linguagem corrente já faz um bom tempo. No Brasil, eu acho que não pegou, porque é difícil falar googlar também, né? É meio... Porque aqui, Cadu, a gente diz, faz um Google. Então, né? Ficou, dá um Google. Faz um Google, dá um Google, foi como ficou no Brasil. Mas nos Estados Unidos a pessoa fala Google it, né? Direto, né? Google aí. Google aí. Aqui a gente já faz um Google. Então, O WhatsApp aqui virou Zap. Ô, Carlos Eduardo, então, WhatsApp virou Zap, enfim, Oi, Lúcia. a Nelly deu Sim? uma opinião aqui, falando para você do Pinterest. É um buscador? Tá perguntando. O Pinterest, se eu não me engano, eu não conheço bem ele, mas ele não é um buscador. Ele, se eu não me engano, ele é um repositório de foto, semelhante ao Google Fotos. Ele é uma rede social também, certeza absoluta. Mas eu não estou certo qual que é a finalidade exata dele. Eu acho que é para imagens, para fotos, parecido com o Google Fotos e parecido com um outro que também tinha do Google, que o Google aposentou, que eu não estou lembrando o nome. Mas eu acho que está relacionado para fotos mesmo, para você organizar suas fotos, coloca tudo lá direitinho. Receitas, Carlos Eduardo. Receitas? De tricô, crochê, culinária, essa encontra tudo nele. Então ele abriu. No começo ele era foto, mas ele está mais aberto então, com certeza. Eu lembro bem que ele tinha uma pegadinha de... Mas enfim, ele é uma rede social, né? Respondendo a Nelly, ele é uma rede social também. Eu vejo que algumas redes sociais, eu não citei aqui, mas tem redes super fortes, mas elas se segmentaram, sabe? Então, elas são muito fortes para determinado nicho, para determinado perfil de pessoas, para determinados interesses. Então, essa rede é melhor do que aquela? Não existe rede melhor. Existe a rede que atende aquilo que você gostaria. Então, eu estou no LinkedIn. Por quê? Porque eu sou perfil executivo, gosto de estar lá, gosto do que as pessoas falam lá e tal. Então, é uma coisa particular, ela é minha, né? E da mesma forma, né? Pinterest, TikTok, todas as outras que existem, como eu disse, talvez eu não citei, mas existem, são muitas. Tá bom? Vamos em frente. Ainda como funciona o Google? Então, o Google como eu disse, são várias engrenagenzinhas ali que estão funcionando, mas eu vou falar uma coisa agora que não sei se todo mundo sabe, que é, na verdade, uma das grandes, ou se não a grande fonte de receita do Google, é como o Google sobrevive, tá? Quando a gente digita lá, né? Abre a telinha do Google no navegador, digita google.com.br, ele abre uma telinha para a gente digitar lá o que a gente quer. Imagino que, né, a maior parte de vocês já teve essa experiência. Dá para fazer isso no navegador do celular e do computador também. Quando ele exibe um resultado de uma busca que a gente faz, é aqui que está tem as diferenças, né? É como se tivesse por detrás daquela busca que você fez, né, duas grandes engrenagens do Google, tá? Quando ele exibe a tela para você, ele exibe alguns anúncios, tá? Você vai ver, como eu marquei aqui no amarelinho, está escrito anúncio, o nome da loja, vem um monte de informações da loja para você clicar e entrar na loja, tá? Tem dois casos aqui, e à direita também ele abre uma janelona, isso aqui é novo, tá? Relativamente novo no Google, que é o Google Shops também. As lojas, todo mundo, essas lojas, essas empresas que estão aqui, nos lugares onde eu marquei em amarelo,
elas pagam para poder estar aqui, tá? Estão pagando. Então, isso aqui é parte da busca paga do Google, tem alguém pagando para anunciar para poder aparecer aí, porque, se eu apareci, a pessoa buscou computador no México, aqui está em espanhol, tá? Porque eu tenho que entrar em espanhol para poder conseguir valer a busca. Quando eu busco comprar computador no México, ele me trouxe esse resultado. Os que aparecem mais em cima da página, a parte de cima da página, é a parte mais privilegiada, porque dificilmente a gente vai lá mudar as outras páginas, rolar muito para baixo e tal. Então, aqui, você acaba já, rapidamente, você já viu alguma coisa que te interessou, você vai clicar nela e já vai olhar e, possivelmente, você vai comprar aquele produto, né? Você vai comprar aquele serviço. Então, essas áreas destacadas são as áreas onde as empresas estão pagando para estar aí. E como é que funciona isso? Tá? A gente chama, tá? Então, essa área, tem um nome específico, não vou entrar muito no mérito, mas é a área de anúncios pagos. Tá? Tem duas, lembra que eu falei que tem duas estruturas muito fortes funcionando por trás depois que você dá uma busca. Essa é a do anúncio pago. E junto com ela tem a outra estrutura, que são os que não estão no anúncio, que eu destaquei aqui embaixo. Então, você vê que tem outras lojas que apareceram, mas não está escrita a palavrinha anúncio do lado aqui. Significa o quê? Que estas empresas não estão pagando para aparecer ali. Opa, então, peraí. Então, se eu não pagar, eu também apareço? Resposta, sim. Você pode aparecer sem pagar também. E se você pagar, você vai aparecer com certeza, se pagar o preço que precisa ter pago, tá? Que eu vou explicar agora. Então, para você aparecer sem pagar, é o que a gente chama de busca orgânica, tá? Como é que funciona uma e a outra? Primeiro, a busca orgânica. Como é que eu faço para aparecer no Google, lá minha empresa aparecer sem eu pagar? Primeiro, como eu disse, ele é de graça, tá? Segundo, depende de como o seu site está construído tecnicamente. Isso, o Google vai olhar o site, se ele é um bom site, ele vai pontuar e a tua chance de aparecer ali na primeira página sem pagar aumenta, tá? Outra coisa, o Google pontua e atribui o que ele chama de relevância de acordo com critérios do tipo, né? Por exemplo, eu busquei comprar computador no México. Aí eu cliquei e eu entrei na página de uma loja, cliquei, não é na orgânica, naquela de baixo. Cliquei, entrei na página da loja e fiquei na página da loja. Eu entrei, não entrar não é o suficiente. Eu permaneci na página e eu cliquei dentro da página, e talvez comprei dentro da página, então fiquei um tempo dentro da página. O Google, tem lá os algoritmos do Google, que ele está olhando isso o tempo inteiro. Então, é tudo automático isso. Então, ele olha e fala assim, puxa vida, esse site aqui, olha, a pessoa clicou na orgânica, entrou, ficou. Essa daqui também buscou aquela palavra, entrou e ficou lá dentro e ficou um tempão lá dentro. Ele vai olhando e vai pontuando, conforme... Esse são um dos critérios, né? Outra coisa, a pessoa não entra e sai rapidamente da página. Então, entrou e ficou, opa, legal. Ele fala, puxa, legal, eu estou disponibilizando aqui um buscador, a pessoa está buscando, ela está encontrando o que ela quer, tá? Ele entende dessa forma. Então, entrou e ficou na página, ela está encontrando o que ela quer. Porque tem, aí, de novo, tem muito malandrinho que vai constrói a página e ela faz umas pegadinhas, você vai, clica, chega numa página que não tem nada a ver. Quantas vezes a gente não tem essa experiência? Né? Busquei, olhei uma página, né, um link ali na página do Google, pô, isso aqui é legal, você clica, chega lá, uma coisa que não tem nada a ver. Então, as pessoas fazem isso também como estratégia para poder ganhar acesso, mas o Google não vê isso com bons olhos, os robôs do Google não gostam disso. Então, não pontua por isso, tá? E, claro, tem outros critérios, mas os principais estão aqui, né? Então, resumindo, quanto mais relevante, maior a chance de aparecer na primeira página da busca, tá? Que é um lugar de ouro na busca orgânica. Oi? Desculpa. Então, quanto mais relevante, maior a chance de aparecer na primeira página. Então, o Google está olhando o tempo inteiro para a busca
para poder te pontuar e te botar na primeira página sem pagar, tá? Mas aí precisa de tempo também, tá? Eu não coloquei aqui, mas ele vai pontuando e na medida do tempo você vai conquistando, né, condições de estar lá na primeira página, e tudo tem estratégia, tem empresas especializadas, a gente na Dotmix, a gente faz isso, inclusive, que é analisar tecnicamente as páginas, para que elas estejam adequadas às boas práticas do Google e olhar isso constantemente para que elas possam estar bem ranqueadas e possam aparecer bem classificadas no orgânico. Isso tem técnica para poder fazer isso e já virou uma profissão, inclusive. Tá? Então, isso para aparecer sem pagar. Mas eu quero pagar. Eu tenho aqui um dinheiro e vou investir, vou pagar, que eu quero a minha empresa apareça lá na primeira página, de qualquer jeito. Então, o Google disponibiliza. Ok, você pode pagar para poder aparecer lá em cima e ganhar mais audiência, né? Aumentar a chance de você vender seus produtos, seus serviços. Então, como é que funciona a busca paga? Primeiro, o anunciante paga se a pessoa clica, tá? Então, voltando lá no exemplo da busca que eu fiz, se eu pegar um daqueles anúncios onde eu circulei de amarelo, que tá, e clicar num daquele link para entrar naquela loja, na hora que exibe, a loja não está pagando, mas na hora que eu clico para entrar na loja, a loja vai lá e debita um dinheiro da conta da empresa, tá? Vocês vão começar a olhar o Google com outros olhos agora, porque vocês vão ver que todo clique de anunciante, se você clicar, você sabe que ela está pagando por aquele clique que você clicou, tá? É padrão isso, tá? Uma outra coisa, funciona como se fosse um leilão de palavras. Então, quem que vai aparecer primeiro? Vai aparecer a minha loja ou a loja do meu concorrente, né? Por trás ali tem uma grande estrutura, um grande programão funcionando, que é assim. Eu busquei comprar computador no México. Ele olhou essas 3 palavras, na hora que eu dei o enter para ele buscar, em uma fração de segundo ele foi, olhou, viu quem estava dando o melhor lance naquele minuto, isso tudo administrava, a empresa estava dando o melhor lance, e a empresa que estava dando o melhor lance no clique naquele minuto, ele vai aparecer em cima, mais em cima. Então, isso é automático o tempo inteiro, tá? Então, é um leilão, ele combina as palavras. Eu entrei computador, imagina, isso não tem, é ilimitado, né? Qualquer palavra que eu entrar ali e der uma busca, ele vai buscar quem está anunciando com aquelas palavras para poder exibir ali a loja, o anúncio, né, da loja, ela primeiro ali na área dos anunciantes, né? E aí o que acontece? O preço sobe de acordo com a disputa naquele minuto, naquele segundo. Então, eu busquei, cliquei, aquela loja, naquele minuto, pode ser que na hora que eu cliquei para entrar na loja, estava custando 40 centavos o clique, por exemplo. Tem empresas que colocam 50 mil reais por mês em Google, só nesse tipo de veiculação, 20 mil, 10 mil, tá? E me chamou a atenção no Brasil uma pesquisa, que a gente faz pesquisa disso tudo, a gente administra isso também, me chamou a atenção porque um dos setores cujo clique custa mais caro, pasmem, é o setor de desentupimento de cano, limpa-fossa, essa galera. O clique para essas empresas chega a custar, eu acho que é porque eles anunciam muito, né, a concorrência é muito grande, um clique, né, ali na busca, ele em algum momento, quando a gente fez a pesquisa, chegava a custar R$18, R$20, é uma maluquice isso. Por quê? A pessoa clica, não é garantia que ela vai comprar. Ela clicou. Para a gente é um gesto corriqueiro entrar lá e clicar, né? Então, mas quando você clica, o cara está pagando. Ele vai gerar gera milhares de cliques num dia, numa campanha, quando ela está montada, funcionando, né? Outra coisa, quem estiver pagando mais, aparece mais em cima. Padrão, né? A máquina do Google faz isso acontecer e faz uma primazia absurda, tá? E, como eu tinha falado, ele é um sistema pré-pago. Então, o anunciante faz uma carga em dinheiro, então eu boto lá R$1.000, tá? E eu programo isso, tá? Eu falo, eu quero que desses R$1.000, que você exiba meus anúncios para eu consumir R$100 por dia, por exemplo. Então,
Consumiu os R$100, ele para de exibir as minhas, né, meus anúncios, eu não apareço mais na paga, amanhã ele ativa de novo. É isso, então, como a promoção do produto é chamada de campanha, né? Então, uma campanha mal administrada, como eu falei, ela consome o dinheiro e acaba não vendendo nada. Esse aqui é um exemplo do painel, tá? Do painel que se administra por trás. Então, dá para saber quantos cliques, né, foi dado em função daquela campanha, impressões, que é o que está em vermelho, quantas vezes essa página foi exibida né, no mercado, né, em geral, no computador das pessoas. Não dá para saber quem abriu a página. Isso o Google não dá esse tipo de coisa. Mas dá para saber quantas pessoas abriram a página, quantas clicaram, né? Aqui a gente configura as palavras, então tudo tem um painelzão lá atrás para poder administrar isso e fazer com que o sistema funcione direitinho, você tenha efetivamente retorno e apareça, né, nas buscas do Google como você deseja. Então, isso hoje, né, e o Google tem várias fontes de receita, mas o Google faz muito, muito, muito dinheiro com isso, tá? Então, é isso.